E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria, caindo de nossos rostos, e o Rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Amém? Daqui a pouco dá. Amém, irmão? Deus nos abençoe nessa noite. Estaremos a partir de agora transmitindo a palavra, a mensagem. Que Deus possa nos abençoar. Amém? Quero tomar as Escrituras, o livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1 de Gênesis. Vamos ler as Escrituras. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-eis uma grande nação, abençoar-te-eis grandemente teu nome, tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoares, amaldiçoarei os que te amaldiçoar. E em ti farei bendito todas a família da terra. E assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 70 anos, quando saiu de Arã. Querido Deus e Pai Celestial, Deus eterno, que a tua graça seja manifesta neste momento, Senhor. Que o Senhor possa circuncidar os lábios de quem fala e os ouvidos de quem ouve, Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar nessa noite grandemente com a tua palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós pregamos
Eu prego a palavra quando tem alguém que me ouve. Enquanto tiver alguém que está me ouvindo, eu estarei pregando a palavra. Quando o povo deixar de me ouvir, então é melhor parar de pregar, né? Mas eu creio que sempre vai ter alguém para me ouvir, né? Graças a Deus por isso, né? Nós estamos muito agradecidos a Deus, estou, pelo que Deus tem feito na minha vida. O Senhor tem obrado maravilhosamente, por isso estou feliz por isso. Deus tem me ajudado, tem me abençoado de uma forma maravilhosa. Mas enquanto isso, vamos prosseguindo até onde Deus possa nos permitir. Porque vai chegar um tempo que esses trabalhadores vão ter que pendurar as suas ferramentas e findar os seus trabalhos. Tudo já estará concluído. Deus já concluiu todas as coisas. Vai chegar um tempo que os pastores vão parar de pregar. A Bíblia será fechada. Isso. Deus abençoe o irmão Willas Barbosa. Deus abençoe o senhor, sua família, irmão Willas, irmã Ila, né? Irmão Afonso Pereira, que está nos assistindo. Deus possa abençoar o senhor, também sua família, né? Mas enquanto, se for da vontade de Deus, nós vamos continuando pregando essa mensagem. Vai chegar uma hora que vai parar. E o povo vai procurar, esses pastores não vão achar mais. Isso nós já estamos bem aqui no tempo do fim. Não nos resta mais nada. Eu quero tomar nessa noite a mensagem do profeta, demologia no estado espiritual, estado religioso, demologia no estado religioso. Estou tomando essa mensagem a partir do parágrafo 79 dessa mensagem. Como as mensagens do profeta, é uma mensagem muito tremenda, né? Graças a Deus por isso, né? Aí o profeta já vai nos mostrando sua mensagem. Ele disse assim: e quero trazer, ele disse que queria trazer algo. Ele disse: demônios está entre parentes, né? Mostra ali como que trabalha bem na igreja. Observe. O profeta diz que demônios trabalha bem na igreja. Agora observe. Não trabalha na noiva. Não. Demônios não trabalham na noiva. A noiva é algo peculiar, intocável.
Ele trabalha demônios na igreja. Nós vemos que é estabelecida a igreja e a noiva está ali, né? Dentro da igreja. Então existe 3 classes de crente. Então o genuíno, que é a noiva, que é o eleito, o manufaturado e também o incrédulo. Veja, estão todos juntos entre as 4 paredes de uma congregação. Isso sempre foi assim. Sempre foi assim. Mas o profeta vem para nos mostrar isso claramente dentro da igreja, né? Por isso que nós vemos na igreja várias manifestações, pessoas se manifestando de todas as formas. Isso. E como que Satanás tem um falso para cada autêntico? Veja, Satanás traz um falso para cada autêntico, para cada pregador genuíno, para cada mensageiro genuíno, autêntico. Satanás traz um falso. Então nós vamos notar que ambos caminham paralelo, um com o outro. Desde Abel, Caim, nós vemos que ao decorrer de toda a história, nós vemos o genuíno e o falso paralelo ali. Então o paralelo, o falso, sempre está ali para enganar. Enganar a quem? Aqueles cujos nomes não estão no livro da vida. Não estão no livro da vida do Cordeiro. O profeta chega a dizer que todos aqueles que não têm seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro será enganado. Eles serão enganados. Então o diabo, demônios que ficam paralelo na igreja para enganar. Então é necessário que o crente genuíno e verdadeiro, esse autêntico, tem o discernimento de espírito. Ele sabe discernir. Por isso ele está atento. E ele não pode ser enganado. Veja. Autêntico que existem. Agora, pode ver, de acordo com a Escritura, que demônios entram no meio de cristão e eles imitam. Veja, eles entram no meio de cristão e imitam, faz uma imitação. E Satanás é especialista para isso, para imitar. Ele imita tão bem, e a Bíblia chega a dizer que Satanás tem poder para se transformar num anjo de luz. Anjo de luz. Então nós vamos observar, o anjo hoje da igreja são pastores.
pastor é conhecido como anjo de luz, anjo, né? E ele tem poder para transformar em anjo de luz. Vai observar um mensageiro, um pregador, um pastor. Ele tem uma boa característica, né? E ele tem uma impressão que traz aquela luz, certo? Mas se a pessoa não tiver um discernimento, ele vai ser enganado. Porque o falso, um pastor, um anjo de luz falso, ele pode chegar até 95% da verdade. Até 95%. Mas 5% que ele sai fora, faz perder tudo aquilo que ele falou. E o irmão Branham disse que a mentira, para ser mentira, ela tem 95% de verdade. Para ela enganar. Para ser uma mentira. Ela chega a ter 95% de verdade. Então, por causa de 5%, coloca-se perder tudo. Então, o verdadeiro crente, o verdadeiro cristão hoje, ele é atento, ele tem um discernimento. Ele sabe o que está ouvindo, ele sabe discernir. Ele tem o conhecimento da verdade e sabe discernir o que é certo e o que é errado. Muitas das vezes temos declarado pessoas serem cristãs quando diz, creio em Jesus Cristo. Pessoas se dizem, aquelas pessoas que, olha, não é uma cristã, mas dizem ser uma cristã. Ela disse, creio em Jesus Cristo. Né? Ora, os demônios creem da mesma coisa e treme. Isso não é sinal que você é salvo. Então muitas pessoas pula, confessa, fala e diz que crê. Diz que crê, mas na verdade os frutos dele não mostram que ele crê. Que foi aquilo que Jesus falou. É pelos frutos que conhecereis as árvores. A árvore. É pelo fruto. Está vendo isso? Se não tiver fruto, a árvore boa produz frutos bons. No entanto, a árvore má produz maus frutos. Então, não é que uma pessoa pega uma Bíblia e sai, vai para uma igreja e diz, eu vou pertencer a esta igreja. Entende? Simplesmente ela pega a Bíblia e vai e se torna um crente fanático, totalmente não é salvo. A pessoa toma o rumo da maneira errada. Veja, qualquer noite dessa quero tratar sobre eleição. Nós temos que entender isso. O que é eleição? Eleição, foi eleito. Desde antes da fundação do mundo, é eleição.
E essa cristão que tem eleição, ele veio ao conhecimento da verdade. A verdade, de uma certa forma, ela tem que chegar até ele. Porque ele tem uma eleição. Então você verá o que significa salvação. Está vendo? Não é nada que você deve a ver com isso. Você não tem nada a ver com isso. É uma eleição. Deus já te viu antes da fundação do mundo e te predestinou antes da fundação do mundo e coloca o nome no livro da vida do Cordeiro. Certo? Você é um eleito. Não importa quando é que você vai manifestar, mas você vai manifestar nos seus dias, nos dias da sua vida. Você vai manifestar que você é um cristão, que você é um filho de Deus, você é um predestinado. Em primeiro lugar, ou por último, ou nada que você possa fazer a respeito. Veja, o homem não pode manufaturar a si mesmo. Não pode. O homem não pode se manufaturar e ir para a igreja e dizer, eu sou um cristão. Ele simplesmente se manufatura. Ele vem de uma forma errada. Ele não passa pelo caminho certo. Ele não faz as coisas certas. Não entra pelo caminho certo. Ele erra a porta. Que tem que passar pela porta. E ele erra a porta. E ela entra para um caminho ignorado. E se torna então um religioso. Um religioso até melhor do que nós. Melhor do que eu. Mas ele simplesmente se torna um religioso. Observe Jacó e Esaú. Esaú tinha muito mais característica de crente do que Jacó. Esaú tinha muito mais característica que era um crente. Jacó, por sua vez, era um enganador, um usurpador, como diz o irmão Brana, um marica. Mas, no entanto, Jacó era um eleito. Ele tinha uma eleição. Ele tinha uma predestinação. E ao decorrer da sua vida, ele vai mostrar isso. Veja, mas Esaú, o mais religioso que ele era, ele não dava valor à sua eleição. A primogenitura, ele não dava valor àquilo. Bastou ficar com fome e logo negociou a sua primogenitura. E Jacó, sedento por aquela primogenitura, chegou a hora certa dele conseguir aquela primogenitura. Não deu valor à vida que ele tinha. E tem gente hoje, crentes, chamados crentes, que não dão valor à vida cristã. Não dá valor às coisas de Deus. Não toma as coisas de Deus
com sinceridade. Amém? O Weber Brana está nos assistindo. Deus te abençoe, irmão Benesvaldo e a Rádio Web TV Teixeira Puxada aí, Fé para o Rápido. Deus te abençoe, Senhor, e sua família. Amém? Veja, então, tem gente que não dá valor quanto a isso. Dá muitas das vezes na igreja, mas simplesmente não dá valor. Deus salva o homem incondicionalmente. Eu não tenho que fazer nada para eu ser salvo. Não, de jeito nenhum. Eu não tenho que fazer nada. Eu não posso me manufaturar a mim mesmo. Está vendo isso? Não posso. Então Deus me salvou incondicionalmente. Deus não estava olhando para os meus erros, para o meu defeito, não estava olhando para aquilo que eu era, a minha situação. Eu estava morto em meus delitos e pecados, amigo do mundo, afastado de Deus. Veja, e Deus não olhou para isso. Ele veio e me libertou. Ele me trouxe uma libertação total. Ele não somente me perdoou, como também me libertou. E Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente vos serás livre. Então nós temos que vir através de uma libertação de Deus. É Deus que tem que nos libertar. E é a palavra que nos liberta. É a palavra que nos liberta, é o sangue que nos limpa, é a graça que nos salva. E aos Efésios 2:8, Paulo diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Isso que a graça e a fé não vem de vós, é um dom de Deus. Até a fé que eu tenho, foi Deus quem me deu. Essa fé que eu tenho, foi Deus quem me concedeu essa fé. Por isso que essa fé não é uma fé intelectual, não é uma fé mental. Então, se Deus me concedeu essa fé, tem que ser uma fé genuína e verdadeira. Agora, a fé verdadeira e genuína, ela crê na mensagem do dia, na luz do nosso dia, na manifestação de Deus no nosso dia. Deus abençoa o irmão Carlos Cruz, que está nos assistindo. Deus te abençoe, o Senhor e a família. Agora veja, por isso que eu tenho que ter uma fé genuína, porque é uma fé concedida por Deus. Ela não foi fabricada, ela não foi criada na minha mente. Por isso que a Bíblia disse: creia, o profeta pregou essa mensagem, creia de coração. Quando nós cremos de coração, não com a mente, mas de coração, isto é uma fé genuína. É uma fé verdadeira, vindo do coração. Veja, porque nem uma pessoa eleita
nem uma pessoa que não for eleita, jamais vai ver a mensagem do dia. Essa mensagem de Apocalipse 10, de 8 ou 11, João comendo o livrinho para reprofetizar outra vez, isso foi para a noiva. Esse ministério é da noiva. A noiva irá ouvir e crer, mas ela crê de coração. Não tem como a pessoa crer. Ela crê hoje e descrê amanhã. Não tem jeito. Hoje ela creu, hoje ela pregou, hoje ela confessou, e amanhã ela não crê mais, e não confessa mais, não congrega mais. Toma o rumo ignorado. Mostra então que essa pessoa nunca creu de coração. Ela tinha uma fé intelectual. E com essa fé intelectual, ela pode pregar. Sim. Ela pode falar. Ela pode manufaturar. Ela pode imitar o autêntico. Ela pode imitar. São crentes imitando, os imitadores. Sempre o imitador imita com a fé intelectual, com a fé mental. Ele não tem a palavra genuína. Veja, nós vemos isso acontecer no nosso meio. Pessoas no nosso meio mostraram isso para nós. O que eu estou pregando aqui é o que aconteceu, está acontecendo e vai acontecer. Porque o tempo agora é o tempo de apostasia. Pessoas que apostatarão da verdade, dando ouvido a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios. Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4. Dando ouvido a doutrinas de demônios. Vejam, é a hora que nós estamos vivendo. É tempo de apostasia, de sair fora da palavra, sair fora da mensagem original. A mensagem que foi pregada, não tem como nós mudar ela mais. A mensagem pregada por Branham, a mensagem reprofetizada por João, não tem como mudar. Não tem como acrescentar mais nada mais. Não tem como acrescentar. Não tem como também de tirar. Já está estabelecido. Deus já estabeleceu tudo. Já deixou tudo limpo, bem esclarecido para nós. E nós sabemos bem em quem nós temos crido. Nós sabemos agora a nossa posição na palavra. É crer na mensagem da hora. Deus levou o homem, mas não levou a mensagem. O homem está na sepultura, mas a mensagem está viva hoje no nosso meio, nos nossos corações. A mensagem não morre. A mensagem de Paulo não morreu. A mensagem dos apóstolos não morreu. Embora eles estão na sepultura. A mensagem de Branham não morreu. Ela está tão viva hoje no nosso meio. O alarido está soando suas vozes. A mensagem de João, comendo o livrinho e reprofetizou, não morreu. Ela está aqui ainda. E o eleito nunca vai deixar essa mensagem.
Porque essa mensagem do ministério de João é que nos alicerça, que nos estabelece, que nos dá força. Se a pessoa está fraca, está desanimada, ouve um vídeo do pastor e logo você vai animar. Essa mensagem, ela é viva. Nós nunca podemos deixar de ouvi-la. Nós nunca podemos deixar de ouvir essa mensagem. É ela que nos fortalece, que nos alegra, que nos anima, que tira nossas dúvidas. Incondicionalmente. Que coisa! Deus salva o homem incondicionalmente. Eu não estou aqui pelo meu próprio mérito, porque eu quis estar aqui. Não. Foi Deus quem me trouxe aqui. Quando eu olho o caminho por onde eu trilhei, quando Deus me trilhou por este caminho, eu sempre estou contemplando a mão de Deus sobre a minha vida, me guardando, me conservando, até que eu chegasse a este lugar. Trazido por Deus, não por homem. Por isso, eu não tenho uma fé intelectual. Eu não estribo no meu próprio entendimento. O profeta prega a mensagem, não estriba em vossos próprios entendimentos. Eu não posso fazer isso. A minha mensagem que eu prego já foi pregada. Já foi pregada por Branda e por João. É a mensagem que eu prego. Por isso eu tenho que ler aqui. E se eu leio a mensagem, se eu leio a Bíblia e não entendo o que eu estou lendo, eu não prego. Eu não saio para pregar essa mensagem se eu não tiver entendido corretamente, estar convicto que isso é a verdade. Para me sair para pregar, para me chegar aqui nesse púlpito, para trazer essa mensagem, eu tenho que entender perfeitamente o que a mensagem está falando, o que Branda está falando, para que eu possa pregar para você. Pelo contrário, é melhor eu nem aqui estar. Porque se eu trazer uma mensagem que não está escrito, não trazer a mensagem correta, eu serei responsável por isso. Eu serei responsável. Então eu tenho que tomar isso da maneira correta. Então eu leio a mensagem, leio novamente, vou orar, busco a Deus, depois volto a ler novamente, até que Deus me esclareça o que eu tenho que falar. Se Ele não me esclarecer, eu deixo aquilo de lado. Está vendo isso? Porque eu tenho que trazer aquilo que de Deus eu aprendi. Nós não podemos trazer nada se Deus não nos conceder para trazer. Por isso que Paulo disse, o que eu aprendi do Senhor, que eu recebi do Senhor, que eu também vos ensinei. Então, eu como pastor, tenho que receber de Deus uma revelação nítida, bem clara, para explanar isso para a igreja, para que ninguém saia confuso. Não. Aí, apareceu na live do domingo passado, um devido irmão, disse que eu não creio na mensagem de Branda, não creio no aperto play, falando isso para mim. Meu Deus,
Eu não ligo quanto a essas coisas não. Eu creio nisso. Nunca deixei de crer. Nunca deixei de ouvir as fitas, os vídeos. Não. Eu creio naquilo que eu ouvi, que eu aprendi de uma só pessoa. Agora, se pensa que eu não creio, pensa do jeito que vocês quiserem. Estou falando daquelas pessoas que falam desse jeito. Pensa o que vocês quiserem. O importante não é o que você pensa de mim, meu irmão. Você que entrou na minha live no domingo passado, entrou lá, né, no Facebook, falou de mim, né? Para mim não importa o que você está pensando com respeito a mim. Que eu tenho que deixar o ministério, que eu tenho que sentar no último banco da igreja. Não importa o que você fala comigo. Eu não vou dar a mínima atenção ao que você está falando para mim. O importante é que eu sou, não é o que você acha que eu sou. Mas Deus possa te abençoar, possa te ajudar, você ir ao arrependimento do que você está falando. Opera a sua salvação, meu irmão. Não fica falando dos outros, não. Opera a sua salvação. Você sabe que eu estou falando com você. Não vou citar seu nome aqui, não. Mas opera a sua salvação. Cuida de ti mesmo, rapaz. Cuida de ti mesmo. Porque até mesmo entrei lá no seu Facebook. O seu Facebook não prova aquilo que você é. Você tem que ter testemunho de vida. Se você tivesse testemunho da palavra, você não falaria do seu irmão, muito menos de um pastor. Você não falaria isso? Essa briga aí de irmão, sem sentido, para falar mal dos outros? Aonde está Deus na sua vida? Você entrou na minha live, entrou no Facebook, lá no Facebook, e mandou isso para mim. Tudo bem. Não é porque você disse isso que eu vou desanimar, não, meu. Não. Não vou, não. Eu vou continuar, porque eu estou aqui, porque Deus me colocou aqui. Mas cuida da sua vida, opera a sua salvação, seja humilde, seja simples. Não seja arrogante como você é. Se você não gosta de ver eu pregar, muda de canal. Muda, passa a ouvir outro, aquele que você gosta. Porque essas pessoas que estão aqui, ó, me ouvindo, é porque gostam de ouvir eu pregar. Isso penetrou bem. Como é? Agora, é melhor já tirar isso da sua maneira de pensar. Tira isso da sua maneira de pensar. Você forma-se um crente intelectual e acha que está certo. Por isso que Jesus em São João 3 diz, necessário é que nasça de novo. É necessário que haja um novo nascimento. E eu duvido que um homem do novo nascimento, ele vai falar mal de um pastor, mal do seu irmão. O homem do novo nascimento, nós muitas das vezes nós cortamos esse espírito, mas nós não falamos mal do homem. Tá vendo? O homem do novo nascimento não age dessa maneira. Pessoas que agem dessa maneira, fala do pastor, fala de um irmão, ele não nasceu de novo. Ele tem a alma do velho nascimento ainda. Então é melhor que se arrependa enquanto é cedo, que não é tarde demais. Eu não vou entrar na internet, em culto de ninguém, para defamar ninguém. De maneira nenhuma. Jamais. Enquanto estamos nesse assunto,
Muito bem. Abraão foi o começo da nossa fé. Veja, Abraão foi o começo da fé. Abraão foi a fé, Isaac foi o amor, Jacó a graça, José a perfeição. Já foi estabelecido nesses 4 patriarcas: fé, amor, graça e perfeição. É nisso que nós estamos fundados. Nós estamos fundados nesses 4 patriarcas. Nós temos que ter essas características. Essas 4 características, nós temos que ter ela. Está certo? Ó, Abraão tinha promessa. Veja, quando Deus chamou Abraão, ele chama Abraão e lhe faz promessa. Está vendo isso? Deus prometeu a Abraão. Agora observe, esse homem de espírito reto e coração sincero que foi Abraão, ele estava na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus, entre uma nação incrédula, adoradores de ídolos. Ele estava bem, ele era fazendeiro, tinha suas fazendas, tinha sua esposa, tinha seus empregados, ele estava bem acomodado na sua terra. Veja, mas veja a qualidade desse homem verdadeiro. Quando Deus disse a Abraão: sai da tua terra e do meio da tua parentela e vai à terra que eu te mostrarei. Ele fez promessa. Abraão não pensou 2 vezes. Ele não pensou 2 vezes e não foi saber opinião de ninguém. Simplesmente ele juntou seus caras, falou com seus empregados e falou com ó, eu já estou indo embora. Deus me chamou, eu já estou indo embora. Um eleito não resiste o chamado de Deus. Ele tem que ir. Ele tem que largar tudo. Larga sua casa, seus parentes, seu trabalho. Ele sai para o chamado de Deus. Quando Elias passou perto daquele terreno arado, viu Eliseu puxando carro de boi com 2 juntas de boi, arando a terra, na sua posição de dever, trabalhando. Elias veio, passa e segue-me. Eliseu não pensou 2 vezes. Ele quebrou os carros de fogo, fez uma fogueira, pegou os gados, sacrificou ali e foi para seguir Elias. O eleito é assim. Quando ele tem aquele chamado, ele deixa tudo. Ele desprende de tudo. Nós vemos isso pela briga de Ruth, em outros personagens. E ouvindo a voz de Deus, saiu e foi. Então isso é eleição. Isso é uma predestinação. Veja, e Deus chamou Abraão porque ele era um grande homem. O irmão Brando disse, creio. O irmão Brando disse, eu creio que ele era um grande homem. Mas não foi por isso que ele era um grande homem que Deus o chamou. Não, Senhor, diz o irmão Brando. Não foi por causa disso. Ele era bom, era. Veja. Mas não foi por causa disso. Deus chamou porque ele era um eleito. Não foi, Senhor. Não, Senhor. Ele veio da Babilônia, na terra dos caldeus, na cidade de Ur. Ele vivia no meio de um povo idólatra.
Mas Abraão tinha um coração sincero. Esse que é o valor de Abraão. É um coração puro e sincero. É aquilo que nós temos que ter hoje. O crente hoje, o cristão hoje, tem que ter o coração justo e sincero. E Deus o chamou e fez o seu pacto com ele. Deus faz um pacto com Abraão. Mas o pacto que ele fez com Abraão foi diferente do pacto que ele fez com Adão. Com Adão, Deus fez um pacto condicional. Se você comer o fruto dessa árvore, certamente que você vai morrer. Deus taxou uma lei, um pacto condicional. Não faça isso, que você vai morrer. Mas quando ele chama Abraão, ele não exigiu nada de Abraão. Veja, quando ele fez o pacto com Abraão, ele não exigiu nada de Abraão. Ele disse para somente Abraão: fique aqui, fica nessa terra de Canaã, não saia daqui. Deus só disse para ele não sair. Mas Deus não exigiu de Abraão. Incondicionalmente. Vou salvar-te, vou te salvar incondicionalmente. Isso quer dizer, não importa, Abraão, o que você é. Não importa, eu vou te salvar incondicionalmente. Deus nos salvou incondicionalmente. Aí a Bíblia fala assim: bem-aventurado é o varão em que Deus não lhe imputa o pecado. Que o homem bem-aventurado, feliz deste homem, dessa irmã, deste irmão, em que Deus não imputa o pecado. Vou te salvar. Vou te salvar, e não somente tu, Abraão, mas a tua semente após ele, incondicionalmente. Agora observe que essa promessa dada a Abraão, ela se estendeu até nós hoje. Nós somos filhos de Abraão, através da promessa. Veja, ele disse, como ele fez um pacto com Abraão incondicional, ele também fez um pacto conosco incondicional. Que nós somos semente de Abraão, espiritualmente falando. Pela fé, nós somos semente. Então, quando nós temos essa semente, essa fé de Abraão, o pacto conosco é incondicionalmente. Veja, Deus está pronto para conosco, para nos perdoar e nos limpar a todo momento da nossa vida. O nosso horário está indo, né? O horário está indo. Mas está muito bom, né? Deus fez um pacto com o homem. E cada vez o homem valida o seu pacto. O homem assim, ele valida o seu pacto. O homem nunca guardou o seu pacto. Falando isso lá no Velho Testamento. Os que veio ali depois de Abraão, a antiga igreja hebreia. Veja, Deus fez um pacto, ele nunca guardou seu pacto com Deus. A lei nunca foi guardada. Veja, eles não conseguiam guardar a lei. Eles nunca conseguiram. Paulo chegou a falar isso. Veja, eles nunca conseguiram.
O homem natural, eles tinham a cobertura do sangue, uma cobertura. O sangue podia cobrir o homem, mas não podia tirar o pecado, o desejo do pecado. Então eles não conseguiam guardar a lei de forma nenhuma. A lei nunca foi guardada. Não conseguiram guardar a lei. Cristo veio e quebrou a lei. Ele mesmo. Vejam. Cristo veio e quebrou a lei. Estou lendo o que o profeta está falando, né? Porque a graça já tinha provido um Salvador. Veja. Aquela lei não funcionou. Ela não aperfeiçoou ninguém. Ela não funcionou. Então Deus tinha que quebrar aquela lei, parar com aquilo, com a lei, estabelecer então a graça. E proveu então o Salvador. Que o sangue de Jesus não é aquele que cobre nós. Não. Ele não é uma cobertura. Ele tira o nosso pecado, esse cloro alejante. Ele nos limpa de nosso pecado, o sangue que uma vez foi derramado. Ele purifica o nosso pecado e tira o desejo de cometer o pecado. O desejo pecaminoso sai. Certo? Então ele nos perdoa e nos liberta e nos tira esse desejo pecaminoso. Moisés proveu uma maneira de escape. Então, o escape, melhor dizendo, então o povo, depois disso, ainda queria fazer alguma coisa. O homem está sempre procurando fazer alguma coisa. O homem está procurando caçar o seu jeito. Procurando um jeitinho, dar um jeito nas coisas. Mas isso não funciona. Estava fazendo alguma coisa, salvar a si mesmo. Procurando fazer alguma coisa para salvar a si mesmo. Trabalho perdido. Pessoas que não estão debaixo desse pacto de Deus, não está nessa mensagem da hora, não creu, não posicionou nessa mensagem, nessa luz do dia. Não tem como ele salvar a si mesmo. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Não é nada que eu possa fazer. Não. Quando não se pode fazer isso, é a natureza dele. Logo que descobriu, ele está nu no jardim do Éden, fez aventais de folha de figo. Está certo? Veja. Adão, quando ele errou, ele fez aventais de folhas de figo para cobrir a sua nudez. Ali ele estava fazendo uma religião, tentando salvar ele mesmo. Deus não aceitou aquilo. Ele matou um cordeiro ali. Pegou aquela pele ensanguentada do cordeiro e jogou para eles, veste. E quando Adão e Eva colocou aquela veste, daquela pele de cordeiro para cobrir, seu corpo ficou todo cheio de sangue. Porque um cordeiro tinha que morrer. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Folha de figueira não cobre nada. Religião não leva o homem a lugar nenhum. Tem que ter o sangue. Se o sangue não for acionado sobre a nossa vida, por certo estaremos perdidos.
nós descobriu que não funcionava. Nada há que um homem possa fazer para salvar a si mesmo. Deus salva a pessoa incondicionalmente no decorrer de todas as eras. Então, quando você é salvo, você está salvo. E Deus não pode te salvar hoje e te perder amanhã. Uma vez salvo, salvo para sempre. Vendo? Você está salvo, diz o profeta. Não tem como eu me perder. Não tem como você se perder. Ninguém te tira. Ninguém te engana. De forma nenhuma. Observe. Não tem como você se perder. Porque aqueles que dantes conheceu também predestinou. Se a pessoa é um predestinado, você não perderá. Porque quem me trouxe a este lugar foi Deus, não foi o homem. Não vim através de um entendimento intelectual. Não. Estou aqui pela graça soberana de Deus. Amém? Já se deu 1 hora. Eu estou aqui. Não vamos passar mais do que isso, né? Mas seria bom se pudéssemos continuar, né? Seria bom se pudesse continuar. Maravilha. Mas nós vamos continuar para frente, né? Amém? Deus abençoe todos os irmãos que estiveram conectados conosco, a irmã Nayara de Oliveira, né? Deus te abençoe, minha irmã, você, seu esposo, sua família. Deus te abençoe grandemente. Isso é muito bom. Estamos terminando. Se você foi abençoado, dê graças a Deus. Louve a Deus. Se Deus falou com você, glorifica a Deus. Se essa mensagem serviu para você, toma ela. Creia nisso. Deus possa te ajudar grandemente, meu irmão. Eu creio, se querendo Deus, no domingo que vem nós vamos estar aqui novamente, se for da vontade de Deus. Amém? Quero fazer uma pequena oração para nós encerrarmos este culto. Amém? Foi muito bom ter vocês comigo. Pelo menos tem alguém que está me ouvindo, né? O dia que não tiver mais ninguém me ouvindo, então não tem como nem continuar pregando, não tem ninguém ouvindo, né? Mas eu creio que sempre vai ter alguém para me ouvir. Sempre vai ter, né? Vamos orar. Senhor Deus e Pai Celestial, quero lhe agradecer, Senhor, por este culto, por essa mensagem, Deus, pela tua graça e infinita bondade. Senhor, ó Deus, tem sido bom para comigo. Deus eterno, a todos esses irmãos que esteve comigo, ó Deus, que eu possa abençoar grandemente a cada um deles, Senhor. Que eles possam ser grandemente abençoados. E aqueles, ó Deus, que depois estarão vendo esse vídeo, aqueles que vão estar vendo esse vídeo, possam também ser muito abençoados, alimentados, Senhor, encorajados para esta hora. Pai Celestial, abençoa os necessitados nesta hora, Senhor.
Deus eterno, cura os que estão enfermos. Abençoe, ó Deus, cada irmão e cada irmã. Ó Pai Celestial, abençoa cada um segundo a tua misericórdia. No nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, eu te peço. Amém. Deus os abençoe, preciosos irmãos. Até no domingo que vem, querendo Deus, se Deus nos permitir. Amém? Deus os abençoe.